Amém, aleluia. Boa noite, amada, querida igreja do Senhor. A paz esteja com todos os irmãos, amém? Você já saudou o seu irmão hoje, já cumprimentou ele, deu a paz do Senhor a ele, a ela, abençoa. A palavra de Deus diz que há poder nas nossas palavras, então abençoa a vida dele, a vida dela que está próximo de você aí, amém? Glória a Deus, amém. Gostaria de saber se tem alguém visitando a nossa igreja nessa noite. Tem alguém que está aqui pela primeira vez, a nossa igreja, que nunca tinha entrado aqui? Não? Que pena, né? A igreja está até cheia, né? Por causa da ceia, né? Mas nós não temos visitantes. Nós ficamos alegres quando nós recebemos visitantes na nossa casa. Tem gente que não gosta de receber visita, mas nós gostamos de receber visita, né? Porque essa casa não é nossa, é a casa do Senhor. E quanto mais pessoas vierem à casa do Senhor, melhor será. Amém? Mas vamos à palavra de Deus. Deixar o recado. Recado dos GELs, tá, amados? Já retornaram os GELs, né, as reuniões de grupo estudo e oração. E é importante que você participe, tá? Com todo cuidado, você possa levar, ou se lá deve ter, né, com certeza, o álcool gel, e você vá de máscara, né? Vá de máscara com a sua família toda de máscara, para que não haja contágio, né, desse vírus, mas acabando a força dele, em nome de Jesus. Está vindo aí várias vacinas, né, para combater esse vírus. Em nome de Jesus, o Senhor vai nos dar vitória. Quantos creem nisso? Diga amém. Eu creio nisso, em nome de Jesus. O Senhor vai dar vitória sobre esse vírus maligno, em nome de Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 15, desculpa. Primeiro Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Diz assim a palavra do Senhor: graças, porém, a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Gostaria que nós repetíssemos o versículo 58, todos juntos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Vamos orar. Curva a tua cabeça, feche seus olhos. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos nos apresentar no Teu altar, Senhor, nos Teus átrios, nessa noite, Pai, para que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, falar, Senhor, aquilo que é do Teu interesse, da Tua vontade, aquilo que o Senhor tem para tratar conosco como igreja nessa noite, como povo de Deus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que todo e qualquer impedimento, toda e qualquer interferência do mal nesse meio, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus, mas que cada mente, cada coração aqui esteja totalmente aberto, cativo ao agir e ao mover do Teu Espírito Santo, Senhor, a Tua palavra que será ministrada, Pai. E também nós oramos em favor dos veículos, das nossas casas, dos veículos que estão ali fora, que o Senhor possa guardar, proteger, livrar de todo o mal, em nome de Jesus, Senhor. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa é uma carta do apóstolo Paulo, mais uma das tantas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, né? E essa aqui é a primeira carta que ele escreve para a igreja de Corinto, né? Para os irmãos em Coríntios lá, de Coríntios. Mas a cidade chamava Corinto, tá? Então, a primeira carta que ele escreve para a igreja de Corinto. E aqui ele fala: graças a Deus. Graças, porém, a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, é fato, né? Não tem vitória de Deus a não ser através de Jesus Cristo. A maior vitória Jesus já conquistou na cruz para nós. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Tem um cântico antigo que dizia assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Quem conhece esse canto? Muito bonito, né? É um canto de vitória, canto que o Senhor já deu essa vitória para nós, na cruz do Calvário. Então, aí fala, graças a Deus, que nos dá a vitória em Cristo Jesus, nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa vitória vem através de Jesus Cristo. Mas como ela vem através de Jesus? Através da nossa perseverança no Senhor Jesus. Através da nossa busca, através da nossa intercessão a Jesus Cristo, através de um relacionamento que nós precisamos ter com o Senhor. Porque ele começa aí no versículo 58, ele fala, portanto, então ele está falando de vitória no 57, vitória através de Cristo Jesus. Mas ele fala, portanto, ou seja, então, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O apóstolo Paulo chama a nossa atenção para que nós possamos ter 3 características aqui, ou ser 3 tipos de pessoas. A primeira delas, ser firme. Firme quer dizer aquele que não titubeia. Desculpa, parece que entrou um cisco aqui no meu olho. Aí. Pronto. Firmes são aqueles que são inabaláveis, que não se abalam com nada, não se abalam com as lutas, não se abalam com as perseguições. Firme é aquele que está estável, tem um comportamento estável, não muda, né? Independente da situação que esteja atravessando, ele não muda, ele está firme no Senhor, buscando e servindo ao Senhor, crendo no Senhor, adorando o Senhor em todo tempo, em todo lugar. Amém? Isso é uma firmeza espiritual. E o constante é aqueles que não desistem, mas aqueles que persistem, aqueles que não desanimam, aqueles que não retrocedem. Tem muitos cristãos, amados, que vai vivendo a sua vida cristã, mas de repente por um problema, por uma situação que lhe acontece, ele de repente ele desiste de buscar o Senhor, ele para de vir à igreja, ele para de orar, ele para de jejuar, ele para de ler a Bíblia, ele para de ter um contato, uma comunhão com Deus. E o apóstolo Paulo fala, não, nós precisamos ser constantes. Isso tudo são características para que nós possamos pegar a vitória, para que nós possamos ter a vitória em Cristo Jesus. Firmeza espiritual, constância e, terceira circunstância que ele fala, sermos abundantes na obra do Senhor. Ou seja, nós precisamos fazer a obra. A palavra de Deus diz que Ele não nos escolheu à toa. Nós pensamos muitas vezes que nós que recebemos Jesus, nós que escolhemos servir a Jesus. Mas a Bíblia fala que antes que nós o escolhemos, Ele nos escolheu a nós. E nos chamou, nos designou para que nós fôssemos e dessemos fruto. Então nós somos escolhidos primeiro pelo Senhor. Não é a gente que escolhe o Senhor. Eu sei que aparentemente é você que entrega a sua vida para o Senhor, confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Mas Ele olhou para você primeiro. Ele te desejou primeiro. E Ele te mandou buscar primeiro. Ele enviou alguém para ministrar, para falar no teu coração, para atrair você para o lado dEle. Amém? Nós somos atraídos pelo Senhor, porque o Senhor nos desejava, o Senhor nos queria. E Ele, então, criou uma situação de conversão das nossas vidas a Ele. E é isso com o propósito do quê? De nós sermos abundantes na obra do Senhor. Fazer alguma coisa. Nós precisamos ter propósitos dentro da casa de Deus. Realizar algo para o Senhor. Nós não podemos ficar inertes na casa do Senhor. Cada um tem um chamado, um ministério. Cada um faça segundo aquilo que
lhe propôs no coração. Mas vamos fazer a obra, amados. Vamos fazer a obra. A palavra de Deus diz, Jesus falou, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Tem poucas pessoas dispostas a ajudar, a contribuir com a obra do Senhor. Se tivesse mais pessoas assim, mais pessoas dispostas, mais pessoas animadas, mais pessoas compromissadas com a obra do Senhor, a obra de Deus estaria muito maior, estaria grande. E o mundo e o inferno estaria reduzido, estaria menor, menos violência, menos assaltos, menos prostituições, menos drogas, menos tudo isso, menos mortes, porque haveria em todo lugar uma igreja forte. Por quê? Porque os irmãos estão compromissados com a obra. Os irmãos estão abundantes na obra do Senhor. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém, queridos? Então, para nós refletirmos, será que eu estou fazendo alguma coisa na obra de Deus? Como eu tenho contribuído com a obra do Senhor? Como eu tenho contribuído com a obra do Senhor? E será que o que eu tenho feito tem sido suficiente para que eu possa conquistar vitória? Ou será que é necessário também uma firmeza espiritual minha, uma constância espiritual da minha parte? Que eu não sinta desejo de retroceder na hora da angústia, na hora da aflição, que eu não fique desanimado, que eu não fique entristecido, mas que eu seja firme, que as coisas não me abalem. O apóstolo Paulo, ele dizia que nada abalava a fé dele, nada abalava a comunhão dele com o Pai. Nada, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada abalava. Nem o presente, nem o passado, nem o porvir, nada abalava a sua fé e a sua comunhão com Deus. Isso é firmeza espiritual. E Ele pede que nós sejamos assim. Se nós quisermos ver a vitória do Senhor nas nossas vidas através de Jesus Cristo, nós precisamos estar envolvidos com Jesus Cristo e com a sua obra. Repito, se nós quisermos ver a vitória de Jesus Cristo nas nossas vidas, nós precisamos estar envolvidos com Jesus Cristo e com a sua obra. Quem entende isso, diga amém. Amém, queridos? Então, como está o nosso envolvimento com a obra de Deus? Como está o teu envolvimento? O que você tem feito para o Senhor, naquilo que lhe compete, naquilo que cada um tem um chamado, cada um tem, né, algo que possa fazer. Desde a igreja primitiva de Jesus lá, tinha Judas que cuidava dos dízimos das ofertas, não cuidava bem, mas cuidava, né? Roubava um pouco, mas cuidava dos dízimos das ofertas. As irmãs, as mulheres que serviam, faziam as comidas, serviam os homens, né? Cada um tinha um ministério. Os homens, quando tinha multidão, tinham que servir o pão, os homens que iam distribuir os pães, os discípulos iam distribuir os pães para a multidão. Então, todos eles tinham função, tinham ministério, tinham chamado, eles saíam para pregar o evangelho, expulsar demônios, curar enfermos. Eles tinham trabalho na obra. A palavra de Deus diz que o nosso trabalho no Senhor não é vão. O nosso trabalho no Senhor não é vão. Aqui, ó, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, não é sem paga, não é à toa, mas tem um propósito, tem uma finalidade, tem um fim. Abençoar o próximo, abençoar as vidas, abençoar o reino de Deus. Então nós não podemos ficar alheios a isso. Como igreja do Senhor, nós não podemos fechar os olhos para isso, mas nós devemos estar com os olhos abertos, atentos àquilo que Deus está falando conosco, e aquilo que Deus quer usar as nossas vidas, onde Ele quer usar, com que propósito. Se é na escola dominical, vai ensinar. Se é na escola das crianças aí, vamos ensinar. Se é no louvor, vamos ministrar. Se é pregação da palavra, vamos pregar a palavra. Se é evangelismo, vamos sair evangelizar. Se é visita aos enfermos e doentes, aos presos, vamos fazer isso.
qual é o chamado que Deus tem para a tua vida, mas não fique inerte. Se você deseja realmente receber vitória do Senhor, através de Cristo Jesus, se envolva com Jesus e com a sua obra. Sede firmes, sede constantes e sede abundantes na obra do Senhor. É o que a palavra de Deus nos pede. Firmeza espiritual. Tem muitos crentes, amados, que não conseguem ter uma firmeza espiritual. Não conseguem ser inabaláveis, não conseguem ser, sabe, que nem pilastro. Essa estabilidade espiritual, ter uma estabilidade espiritual, vamos dizer, de ferro, que não entorta, né? O ferro daqueles ferros bem grossos, difícil de entortar, difícil de ceder, né? Aquele que não se abala diante de nenhuma adversidade, isso é firmeza espiritual. Aquele que não se enfraquece, não esmorece com nenhuma nova situação. Ah, aconteceu algo novo, agora é diferente. Não, nada novo ou velho, antigo, que se repita, vai abalar a fé e a comunhão dele com o Senhor, seja ela ruim ou boa, porque nem sempre as coisas ruins que abalam a nossa fé, muitas vezes as coisas boas que acontecem. Você recebeu uma herança, ganhou muito dinheiro e de repente você perde a comunhão com Deus. Aquele dinheiro, aquela herança, aqueles bens que você herdou, vai fazer você se afastar do Senhor, você não ter tempo mais para Deus. Então não são somente as coisas ruins, as tempestades, as adversidades que nos afastam de Deus. Muitas vezes são as riquezas, são os bens materiais, né? Lembra do jovem rico? Ele estava, vamos dizer assim, morrendo de vontade de seguir a Cristo, né? Desejoso de servir e de seguir a Cristo. E tudo que Jesus perguntou para ele, não, isso eu faço, isso eu sei, está tudo certo. Então Jesus falou, só te falta uma coisa, vende os seus bens, dá aos pobres e me segue. Aí ele não concordou. Por quê? Porque ele não estava disposto a abrir mão dos seus bens para seguir a Jesus. Não que Jesus faça disso uma circunstância, uma exigência. Não, a Bíblia fala de vários homens que foram ricos e serviram a Deus, como Abraão, como José, e serviram a Deus, como Jó, né? Então, teve homens ricos na Bíblia que com a sua herança serviram a Deus, foram abençoados, foram prósperos, como Isaac. Mas, queridos, o que não pode é o coração ficar preso nas riquezas, nos bens materiais, e de tal forma que você não tenha tempo para buscar e para servir o Senhor, que você não tenha desejo de participar na casa do Senhor, não tem tempo para ir na igreja, né? Não tem condições. Então é isso que nós precisamos entender. O crente que não tem a firmeza espiritual, amados, ele é como uma gangorra. Quem conhece gangorra aí? Aquela gangorra das crianças brincarem, né? É como uma gangorra. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Uma hora a vida espiritual está acima, está por cima, ele está bem, ele está vendo anjos, né? Ele está louvando, está adorando o Senhor. Outra hora ele está embaixo, abatido, desanimado, abalado e muitas vezes até perturbado espiritualmente. Perturbado espiritualmente. Crente gangorra é o que nós chamamos. O que é esse crente gangorra? Porque ele não tem firmeza espiritual. Ele se move segundo as circunstâncias. A fé dele se move segundo as circunstâncias. A espiritualidade dele se move segundo as circunstâncias. Tem momentos que ele é espiritual demais, tem momentos que ele é espiritual de menos. Ele não tem uma estabilidade, uma firmeza, ele é crente gangorra. Será que nós temos algum crente gangorra aqui? Não precisa levantar a mão não, mas que você possa refletir, será que eu sou crente gangorra? Será que eu não tenho uma firmeza espiritual? Uma estabilidade espiritual? Para nós refletirmos essa noite, queridos. Por quê? Porque é importante. É importante, se você quer ter vitória, você precisa ter firmeza espiritual. Você quer ver a vitória do Senhor na tua vida, você precisa ter firmeza espiritual. Amém? Jesus contou uma parábola, queridos.
para explicar as condições dos crentes, né, a estabilidade dos crentes. Ele contou uma parábola que está lá, a parábola do semeador. Vamos lá, Mateus capítulo 13. Aqui Jesus narra essa parábola, ele vai revelar para nós praticamente 4 tipos de cristãos, de crentes que tem na igreja, né? Vamos ler lá no versículo 1. Mateus 13, 1 diz assim: naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor. Por isso entrou num barco e se assentou, enquanto toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu funda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra a 60, e a outra ainda a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus contou essa parábola para os seus discípulos, e os discípulos não entenderam a parábola. Mas ele estava falando aqui da diversidade, vamos dizer assim, de cristãos, de pessoas que vão ouvir a palavra e vão gerar frutos, sim ou não. Vão produzir frutos, sim ou não. Vão ter uma continuidade na sua vida cristã ou não. Então Jesus conta essa parábola e ele depois vai explicar essa parábola para os discípulos. E o primeiro caso aí, nós vamos ver as explicações desses 4 casos aqui. O primeiro caso é a semente que caiu à beira do caminho. Né? No versículo 4 fala: quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho. E a explicação dessa passagem está aqui no versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arranca o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, o que ele está falando aqui? Que a palavra foi pregada, a palavra foi ministrada, foi ao coração da pessoa, mas não encontrou profundidade. A pessoa ouviu com o coração, porque foi arrebatada do coração, ó. Por isso que fala aqui, ó, e não entendendo, venha ouvindo a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arranca-lhe o que foi semeado no coração. A palavra foi semeada no coração. Mas tem pessoas que têm cheia de dúvidas, né? E cheia de incredulidades. A palavra de Deus, amados, tem que ser buscada pela fé. Servir a Deus é pela fé, é mediante a fé. A salvação é mediante a fé. E tudo que provém de Deus é mediante a fé. Porque a palavra de Deus diz lá em Romanos, se não me engano, 14, 23, é o último versículo do capítulo 14, que aquilo que não provém da fé é pecado. Ah, minha mulher já vai conferir. Faz de conta que é, mulher. Disfarça aí. Então a Bíblia diz que tudo aquilo que não provém da fé é pecado, irmãos. Então nós temos que tomar cuidado. Quando ouvir a palavra de Deus, ela precisa cair no nosso coração, ela precisa gerar vida no nosso coração. É isso mesmo? Amém? Obrigado, hein? Marca um ponto para mim aí. Então, amados, nós precisamos fazer as coisas pela fé. Ouvir a palavra e crer. Crer, ler a palavra e crer. Não duvidar. Quando você vai ler a passagem do Mar Vermelho, não fica pensando, mas o que aconteceu para esse mar abrir? Será que foi uma grande
terremoto? Será que foi o que fez esse mar abrir? Um vento forte que abriu o mar, cortou o mar pelo meio? Não fica tentando entender Deus e os milagres de Deus. Entender o sobrenatural de Deus. As coisas de Deus não se explicam, amados. Apenas se creem. Amém, amados? Não se explica como que coxos que não tinham pernas. Jesus orava e os discípulos oravam e as pernas cresciam. Não tinham mãos e as mãos cresciam. Eram mudos, não falavam e a voz vinha. Eram surdos, não ouviam e passavam a ouvir. Como? Saiu alguma coisa do ouvido, alguma sujeira? O que aconteceu? É milagre, não se explica. Mas se crê pela fé. Fé é o agir sobrenatural de Deus. Fé é quando você acredita no agir sobrenatural de Deus. Quando você crê no sobrenatural de Deus, aí você tem fé. Porque as coisas de Deus são sobrenaturais. O homem natural, diz a Bíblia, que só discerne as coisas naturais, mas o homem espiritual discerne as coisas espirituais. E de ninguém é discernido, diz a palavra de Deus. Então nós precisamos, amados, entender isso. Como é importante você entender, olha, vem um maligno, existe um maligno que vai vir para quê? Para que ele não quer a tua conversão. Quantas pessoas que nós pregamos, e as pessoas estavam indo bem, estavam ouvindo a palavra, estavam se contentando com a palavra, estavam indo bem, mas aquele fruto não gerou, não produziu. Eu e minha esposa mesmo, temos casais, que nós íamos na casa deles pregar a palavra toda semana, um dia por semana, toda à noite. Nós íamos lá, ministrava a palavra com eles, pregava a palavra, né, orávamos. Fizemos isso por mais de 3 meses. E esse casal não gerou fruto, não se converteu. Por quê? Por causa que não enxerga com os olhos da fé, mas quer enxergar as coisas com os olhos naturais. E não receber a palavra, porque o maligno entrou e roubou do coração deles o pouco que havia sido semeado. Pouco não, o que havia sido semeado, o maligno veio e roubou do coração deles. E eles acabaram se separando, brigaram, se separaram, e foi uma destruição total. Mas nós fizemos a nossa parte. Mas se encontrar corações endurecidos, amados, a semente não penetra no solo endurecido. Essa semente primeira que nós falamos é que caiu à beira do caminho, né? A pessoa ouve a palavra, mas não entende. Então o inimigo vem e rouba a semente para que ela não frutifique no coração da pessoa. O segundo caso é aí, a outra caiu em terreno pedregoso, no versículo 5, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a explicação dela está lá no versículo 20. O que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Então, o que diz a Bíblia aqui? Antes, essa pessoa, o quê? Ela não tem raiz em si mesma, é de pouca duração. Não tem constância. Não tem constância, não é constante, não persevera. Veio a angústia, veio a tribulação, o que fez com ela? Fez ela cair, fez ela desistir, desanimar. Quem já viu pessoas que, por passar por uma dificuldade, por uma luta, acabaram abandonando o Senhor? Acabaram saindo da igreja, afastando, não dessa igreja somente, afastando os caminhos do Senhor. Porque não aguentou uma luta, não aguentou uma perseguição.
Amados, que perseguição aguentou Jó e não abandonou Deus? A palavra de Deus diz lá, né, depois de tudo aquilo que aconteceu com ele, a mulher de Jó fala, se ainda temes ao Senhor, amaldiçoa o seu Deus e morre. E ele fala, assim como fala uma louca, fala você. Né? Nós recebemos as coisas boas de Deus, não vamos receber as ruins. Diz a palavra que em tudo Jó não abriu a sua boca para pecar contra Deus. Sabe, queridos, por isso que nós precisamos, como o apóstolo Paulo, dessa firmeza, dessa constância espiritual. Se nós não formos firmes e não formos constantes, nós não aguentamos as lutas, nós não aguentamos as tribulações, as angústias, as enfermidades. Nós vamos nos abalar. Nós vamos nos voltar contra Deus. Eu vi no Face a história de uma criancinha que morreu, não sei se alguém aqui é conhecido, deve ser conhecida porque ela é meio conhecida do meio dos pastores, estava lá no grupo dos pastores, chama Fernando, de 5 anos a criança, de leucemia, e depois contraiu Covid-19, e aí não aguentou, faleceu. Que dor para um pai e para uma mãe. Pelo que eu percebi, são cristãos. Que dor para um pai e para uma mãe. Tem coisas que nós não sabemos explicar e não devemos perguntar a Deus. Devemos falar, Senhor, Tu sabes. A vontade do Senhor é soberana, é suprema. Nós sabemos que Ele tem para nós, a vontade dEle é perfeita, agradável para as nossas vidas. Mas nós temos que saber também que a hora que vier uma angústia, uma dor, uma luta, uma tribulação, não significa que Deus nos abandonou. Significa que nós estamos no momento de sermos tratados, de sermos, muitas vezes, provados no fogo, como o ouro é provado no fogo. E é um momento de Deus nas nossas vidas e vamos crer, vamos buscar. Não digo que nós não temos que orar. Devemos orar numa situação difícil, numa situação de adversidade. Mas quando você ora, jejua, diversas vezes pela mesma situação, e Deus não muda aquela situação, amados, é porque era para passar. Foi assim com o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne, que os bofeteava várias vezes. E ele orou ao Senhor por 3 vezes seguidas. E o Senhor não tirou o espinho da carne dele. Mas o Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Amém, queridos? Então nós não sabemos. Mas nós sabemos que o que a palavra de Deus diz, que Ele nos dá vitória em Cristo Jesus. Quantos creem que Deus nos dá vitória em Cristo Jesus? Diga amém. Fala para o teu irmão, o Senhor nos dá vitória em Cristo Jesus. Amém? Mas nós precisamos ser firmes, nós precisamos ser constantes, nós precisamos ser abundantes na obra do Senhor. E o terceiro caso, nós temos o segundo caso, né? Tem alguma coisa para falar do segundo caso. Aqui fala que ele não tem raiz em si mesmo, no versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo. Crente que não tem raiz. Crente que não tem raiz é o crente que não tem firmeza espiritual também. Por quê? Porque a Bíblia compara a gente, o homem, o ser humano, como uma árvore. A árvore. A árvore, sempre a Bíblia fala do homem comparando o homem a uma árvore. Uma árvore que ela não tem raiz, ela consegue ficar em pé durante muito tempo? Não. Ela cai. E se ela for grande e essas raízes forem pequenas, ela vai cair também. Ela não vai conseguir. Quando vier os ventos, as tempestades, ela vai cair. Assim também é o crente que não tem raiz. Quando vier os ventos, as tempestades, as dificuldades da vida, problemas, ele vai sucumbir. Ele vai cair. Por quê? Porque não tem raiz em si mesmo. Por isso que a palavra de Deus nos fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos conhecer a verdade.
Conhecer e estar firmes na verdade, alicerçados na verdade, embasados na verdade, fundamentados na verdade. Senão, cai. Se não cai. Crente que não tem raiz, não tem firmeza, ele cai. E esse crente é aquele crente que eu chamo de crente quase. Quem já ouviu falar do crente quase? Crente quase quase não ora, quase não jejua, quase não lê a Bíblia, quase não vai à igreja. É o crente quase. Ele não tem uma vida espiritual firme. Mas ele leva a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus, como uma coisa qualquer, como uma coisa banal, sem importância, de segundo plano. Não tem compromisso com Deus, nem com a obra de Deus. Não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com os irmãos. É um crente sem compromisso, sem raiz. Sabe que tem algum crente, um crente quase aqui essa noite? Que quase não lê a Bíblia, quase não ora, quase não jejua, quase não vai à igreja? Para você refletir se você é um crente quase ou não. Queridos, 2021 é o ano da comunhão. E esse ano é o ano de nós nos ajuntarmos mais, nos reunirmos mais, comer mais juntos, participar da ceia juntos, não perder reunião de ceia. Ceia, nós estamos celebrando primeiramente a nossa comunhão com o Senhor, e depois a nossa comunhão com os irmãos. Então não perca reunião de ceia, principalmente, mas também não venha somente na reunião da ceia. A reunião da ceia é a mais importante da igreja, mas todas as reuniões, todos os cultos são importantes. Por quê? Porque é ministrada a palavra de Deus. Se você quiser crescer espiritualmente, venha ouvir a palavra de Deus no culto, vai ouvir a palavra de Deus nos gels, né? Romanos 10, 17 diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Sabe, queridos, nós precisamos estar atentos, porque o inimigo, ele é astuto, fugaz. Ele trabalha aqui dentro, no nosso meio, tentando tirar pessoas, tentando desviar vidas, tentando desviar principalmente jovens. Ele tenta desviar os jovens, arrastando os jovens. Uma vez, num trabalho de libertação, o inimigo falou que o prazer dele, a vontade dele maior, era atacar filhos de pastores e líderes. Por quê? Porque ele, assim, ele envergonhava esse pessoal, o ministério dele, para enfraquecer. Nós temos que estar atentos. Nós temos que estar atentos, porque o inimigo trabalha dentro da igreja. A Bíblia fala que ele coloca aqui dentro da igreja lobo, para atrair as ovelhas, os cordeiros, para levar para a destruição. Fora os que estão lá fora, os lobos que estão lá fora, e quando os nossos jovens vão à escola, quando os nossos jovens vão a alguma festa, eles vão encontrar esses lobos, esses devoradores, para desviar os nossos jovens dos caminhos do Senhor. Desviar para onde, pastor? Desviar para a droga, para a prostituição. Desviar para as bebidas, para os vícios. Então nós temos que estar atentos a isso, amados. Nós temos que estar atentos. Esse ano é um ano de comunhão. Vamos nos solidificar, vamos nos esforçar, vamos nos fortalecer. Vamos nos fortalecer. A palavra de Deus diz que onde há unidade, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então vamos nos fortalecer. Vamos entrar numa profunda comunhão, uma comunhão sincera, de ajudar uns aos outros, para fazer com que não haja crente quase dentro da igreja, mas que os crentes sejam firmes, constantes, fiéis ao Senhor. Que não haja crente gangorra dentro da igreja, mas os crentes sejam estáveis,
sejam estabilizados, tenham uma atividade espiritual constante e firme, que não se abalam, que não desanimam. Amém? Terceiro caso. A outra parte, versículo 7, a outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos crescendo a sufocaram. Esse terceiro caso, que caiu entre os espinhos, versículo 22, tem a explicação. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Amém? Então, a Bíblia está dizendo aí, o que vai fazer com que a pessoa ouve a palavra, guarda a palavra no coração, mas não gera frutos, não frutifica, por quê? Por causa das preocupações do mundo e a sedução das riquezas. O que são as preocupações do mundo? Ora, a pessoa que vem na igreja, mas está preocupado com o seu trabalho. Não que está mal no trabalho, mas ele quer continuar trabalhando, quer ganhar mais, quer juntar mais dinheiro. Pessoas preocupadas com as riquezas, em formar grandes riquezas, de ter um monte de bens. E a palavra de Deus diz para nós não ajuntarmos tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas juntar tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem pode destruir. Amém? Então, onde está nosso coração? A palavra diz, onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O que nós temos valorizado? O que nós temos colocado em primeiro lugar? Trabalho, ganhar bens materiais, riquezas, lazer. Queridos, quantas pessoas têm se afastado de Deus, da casa de Deus, por causa de lazer, principalmente aqui na cidade de Araçatuba, e outras cidades semelhantes de Araçatuba, que tem um rio próximo e ranchos. Tem muita gente que não consegue servir a Deus e buscar a Deus por causa que tem um rancho. Ou porque o amigo tem um rancho e vai direto, ou que o parente tem um rancho. Ou ele tem, ou é do parente, ou é do amigo, e ele, todos os finais de semana, vai para o rancho. E aí não tem tempo para buscar a Deus, não tem tempo para ir à igreja, não tem tempo para orar, não tem tempo para buscar, para servir. Quantas pessoas que abandonam a igreja por causa de rancho? Por causa de futebol? Né? Eu vou abandonar o meu time, porque perdeu do Tigre. Ah, Maurinho, cadê o Maurinho? Hã? Deus é fiel? Tá bom, mas você vê a gente perder tempo, às vezes, com essas coisas. Sendo que é tão mais importante você buscar a Deus, servir a Deus. Quando você está buscando a Deus, servindo a Deus, você pode ser usado por Deus para fazer a obra na vida de alguém, para curar alguém, para libertar alguém, para aconselhar alguém no caminho certo, para ganhar uma alma para o Senhor. Isso é muito mais edificante do que você ficar pescando. Pescar é bom, não é bom, Tonho? Cadê o Tonho? Pescar é bom, né, Tonho? Mas fazer a obra de Deus é melhor. Estar na casa de Deus é melhor. O salmista disse, estar na tua casa é melhor do que estar em qualquer 1000 lugares, em outros 1000 lugares. Entendeu? Então, estar na casa de Deus é esse desejo que nós precisamos ter. Essa vontade de deixar de buscar riquezas, deixar de buscar essas coisas, não colocar essas coisas em primeiro lugar, mas priorizar primeiro Deus, a sua casa, primeiro Deus, depois a casa de Deus, depois família também, né? E a casa de Deus. É isso que vai fazer com que você seja vitorioso. Você quer a vitória, vai ser assim. Quando você não obedece essa ordem, meu irmão, você vai quebrar a cara.
Quando você coloca as coisas de Deus em segundo plano, em segundo lugar, você vai quebrar a cara. Mais cedo ou mais tarde, vai dar mal para você. E você vai se arrepender de ter tomado decisões erradas na vida. Coloca Deus em primeiro lugar, sirva a Deus, busca Ele, e Ele satisfará os desejos do teu coração, diz a palavra. Amém, queridos? É assim que nós temos que buscar o Senhor. E não buscar primeiras riquezas, não buscar primeiras coisas desse mundo. Mateus 6,33 diz, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Quantos creem nisso? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Tem crente que pensa assim no seu coração: Deus é bom, mas o mundo também não é ruim. Deus é bom, mas o mundo também não é ruim. Não pensa assim não, meu irmão. O mundo não é ruim até que você dá os primeiros passos. É que nem entrar no mar. Até um determinado limite vai bem. Daí a pouquinho, quando você menos percebe, você está morrendo afogado. Você está se afogando nele. O mundo é assim. Né? O mundo, ele é perverso. Ele é maligno. A Bíblia diz que no mundo jaz o maligno. E o mundo é maligno. Ele quer a tua destruição. Ele te dá as coisas para te atrair, para te afastar da presença do seu Deus, para te tirar da presença do seu Deus, da comunhão com o seu Deus, e depois ele te derruba. Amém? Quantas pessoas, então, que nós conhecemos que deixaram de buscar a Deus, de ir à igreja, pessoas que tinham até ministério na obra, pessoas que tinham ministério na obra, e abandonaram por causa de riquezas, por causa de bens, por causa de trabalho. Por causa de trabalho. Tem gente que está desempregada e de repente consegue um emprego, Deus abençoa, ajuda, e aí logo vem o inimigo para criar uma situação para ele mudar de emprego, para ir para outro lugar, para tirá-lo da comunhão, e para tirá-lo da presença, e para tirá-lo do ministério. Tem que ficar esperto, para ver se não é cilada. Quando acontece aqui, nós já tivemos casos de famílias que se mudaram da igreja, por causa de trabalho, se mudaram da cidade, né? E saíram da igreja por causa de trabalho, mas foram para outra igreja, mas foram debaixo de orientação, de oração. Toma cuidado, que essa é uma das ciladas que o inimigo usa. O trabalho para te afastar da presença dele, para te dar uma rasteira. Então, se chegar para você uma situação dessa, procure os pastores, procure a liderança, procure orientação, oração, para que você tome a decisão certa. Amém, queridos? E o quarto caso, quero ler mais algumas coisas para vocês. Vamos ler Lucas capítulo 14. Deixa eu ver como é que está o meu horário aqui. Lucas 14, versículo 26 e 27. Olha que a palavra de Deus, que Jesus mesmo disse, né? A palavra de Deus, mas aqui é o próprio Senhor Jesus falando. Se alguém vier a mim e não deixar pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Quantos querem ser discípulo de Jesus aqui, amém? Então fala para o irmão que está do seu lado, você quer ser discípulo de Jesus? Fala, nada, nem ninguém pode atrapalhar a tua caminhada com o Senhor. Amém, queridos? Nós vamos tomar nossa cruz e vamos seguir o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos ler também 2 Pedro, capítulo 2. Versículos 20
2 Pedro capítulo 2, versículos 20, diz assim, olha aí, quando a gente que está buscando o Senhor, servindo ao Senhor, e depois se afasta por causa das preocupações do mundo e das riquezas, na ambição das riquezas. Olha aí, versículo 20, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Vocês leram isso aí, queridos? Vocês leram isso aí? Eu vou ler de novo, porque eu acho isso aí tão forte e tão importante para as nossas vidas. Eu gostaria que você lesse aí comigo novamente. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. A Bíblia está dizendo, se você se converteu, aceitou Jesus, confessou Jesus como Senhor e Salvador, se converteu, viveu no Evangelho, mas depois, se você se afasta por qualquer motivo, se afastou, né, e aí nós estamos vendo lá, da questão do terceiro caso aí, das preocupações mundanas e dos desejos mundanos, das riquezas, se você se afastar por qualquer motivo que seja, tá? Ou pela perseguição, ou pela luta, por qualquer motivo, você se afastar, a Bíblia fala que o teu estado é pior do que era antes de conhecer Jesus. Melhor lhes não fora terem conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Queridos, foi-nos entregado um santo mandamento de Deus. A cada um de nós foi entregue um santo mandamento de Deus. E não é para ser pisado, não é para ser jogado fora. Ele não é lixo para ser jogado fora. Mas ele é tesouro, ele é pedra de esquina, pedra angular, Jesus Cristo. Ele é valioso. Nós não podemos jogar fora Jesus Cristo depois de termos recebido Ele em nosso coração. Nós não podemos abandonar a nossa fé e a nossa comunhão com o Pai por nada nem por ninguém. Por nada nem por ninguém. Se o teu marido ficou descontente na igreja e quer sair da igreja, você até pode sair com ele, mas não abandone a tua fé. Não perca a tua fé. Se alimente através da televisão, se alimente na tua casa através da palavra, mas não perca a tua fé. Porque se você se afastar, se você rejeitar o Evangelho, se você se desviar do santo mandamento que for dado, o teu estado é pior do que o primeiro, quando você não conhecia. Pastor, mas por quê? Porque uma coisa é quando a gente não tem conhecimento. Outra coisa é quando nós temos conhecimento. A Bíblia fala que Deus perdoa o tempo da ignorância. Não é que Ele perdoa para a salvação, mas Ele perdoa o tempo da ignorância nossa. Mas agora, quando nós temos conhecimento, a Bíblia fala, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, o que acontece? Comete pecado. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém, queridos? E o último caso, então, a semente que caiu em boa terra. Volta lá em Mateus 13. Mateus 13, no versículo 8, diz, a outra caiu em boa terra e deu fruto. Uma semente produzindo a 100, a outra a 60 e outra a 30 por 1. Está lá no versículo 23 a explicação, Jesus explicando. Entretanto, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra de Deus e a compreende. Repita comigo, e a compreende. Ele dá fruto e produz a 100, a 60
e a 30 por 1. Esse compreende é você pegar a palavra que foi semeada no teu coração e guardar ela. O salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guarda a palavra de Deus no teu coração, meu irmão. Guarda a palavra de Deus no teu coração, porque a hora que vier a tristeza, a angústia, a tribulação, você vai estar firme para crer no Senhor e esperar no Senhor o livramento, esperar no Senhor a vitória. Mas guarda a palavra de Deus no teu coração. Guarda a palavra de Deus no teu coração. Quando você for perseguido, você não vai se sentir injustiçado, você vai falar: não, eu vou orar pelos aqueles que me perseguem, a Bíblia diz. Eu vou orar para aqueles que estão me perseguindo. Eu vou abençoar a vida deles. E você não vai se sentir injustiçado, você não vai se sentir fraco, se sentir abandonado. Mas você vai crer que Deus está no controle da tua vida. E nada nem ninguém pode tirar você das palmas das mãos do Senhor. Amém, amados? Nossa vida está nas mãos do Senhor. Fala para o teu irmão: a tua vida está nas mãos do Senhor. E nada nem ninguém pode tirar. Nem o maligno tira. Eu só saio de lá se eu quiser. A gente só sai das mãos do Senhor se nós quisermos. O maligno não vai arrebatar. Por quê? Porque nosso coração compreende. Nosso coração guardou a palavra de Deus no coração. Quando o nosso coração está assim, meu amado, o inimigo não pode desfazer. Só nós. Deus só vai permitir a hora que a gente falar: não, eu não quero mais, Deus. Ele vai deixar você livre para sair e se afastar. Mas depois você vai sofrer as consequências. Mas quando nós estamos firmados no Senhor, que nem o apóstolo Paulo estava, quando nós estamos alicerçados no Senhor, firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, que nem o apóstolo Paulo, cobra não matou ele, o naufrágio não matou ele, as chibatadas não matou ele, as pedradas não mataram ele, nada nem ninguém pôde destruir a vida dele, porque ele estava nas mãos do Senhor, guardado e protegido pelo nosso Deus. Amém, queridos? Quantos creem nisso, diga amém. Eu quero ler um último versículo com você, Eclesiastes capítulo 9. Versículo 7 diz assim: vai, come com alegria o teu pão, e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Amém, queridos? Coma com alegria o teu pão. Bebe vinho não, porque nós vamos beber o suco de uva. Nós vamos beber com bom coração o suco de uva. Nós não bebemos vinho, porque Deus já se agrada das tuas obras. Olha para quem está do seu lado e fala: Deus se agrada das tuas obras. Por isso você pode comer do pão e beber do suco de uva. Versículo 8: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. É isso que nós precisamos, amado. Que em todo tempo as nossas vestes sejam limpas. Alvas quer dizer brancas. Limpas as nossas vestes, sem pecado, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante. E nunca falte o óleo. O óleo é o óleo da unção. A unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nunca falte o óleo sobre as nossas cabeças. Desfruta a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida, da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do céu, todos os dias da tua vaidade, porque essa é a tua recompensa nesta vida e do teu trabalho, que tu fazes debaixo do sol. Tudo, versículo 10, tudo que vier a mão para fazer,
faze-o conforme as tuas forças, pois na sepultura para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. A palavra de Deus diz que aquele que tem um coração como terra fértil, ouve a palavra e compreende, ele produz 100, 60 e 30 por 1. 100, 60 e 30 por 1. E aqui a palavra fala, tudo que vier à nossa mão para fazer, tudo que vier à nossa mão para fazer, nós devemos fazer conforme as nossas forças, pois na sepultura para onde nós vamos, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, o tempo de trabalhar para o Senhor é hoje. O tempo de servir ao Senhor é hoje. Não espere amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Amém, queridos? Vamos louvar o Senhor.